Existem dois tipos de leitura: a leitura da palavra e a leitura de mundo, e uma não consegue viver sem a outra. Neste vídeo, irei falar sobre o livro Dossiê Drummond, de Geneton Moraes Neto. Vem comigo. Ser repórter é a única função realmente importante dentro do jornalismo. Geneton Moraes Neto. Geneton Moraes Neto foi um pernambucano que produziu algumas das entrevistas mais espetaculares, brilhantes, importantes do Brasil nos últimos tempos. Que saudade ele já está deixando. Vai ser muito difícil termos um outro repórter tão compromissado e capaz de extrair tanto dos seus entrevistados. Lembro-me aqui de algumas entrevistas célebres do Geneton Moraes Neto, como por exemplo, quando ele entrevistou o general Nilton de Araújo Andrade, o general aos gritos, aos berros, e o Geneton extremamente calmo e tranquilo. Quem foi esse general Nilton de Araújo? Ele foi simplesmente o homem mais poderoso do regime militar. É célebre também a entrevista com o Ariano Suassuna, onde o Ariano Suassuna disse que o grande lixo artístico do mundo se chama o Michael Jackson. Outra entrevista célebre do Geneton Moraes Neto foi com o Paulo Francis. E o Paulo Francis já estava morando nos Estados Unidos e naquela oportunidade ele disse que o Brasil era um asilo de lunáticos. Geneton também estava promovendo alguns documentários, dentre eles Dossiê 50, sobre a Copa de 50 e todas as feridas que a Copa trouxe aos jogadores. O Geneton Moraes Neto teve a sensibilidade de entrevistar aqueles homens que, para grande parte da maioria, grande parte da população brasileira, eram tidos como vilões, porque não ganharam a Copa de 50. E o Geneton Moraes Neto, com a sua sensibilidade, foi lá, entrevistou-os e trouxe à tona o lado humano desses entrevistados. O livro de que quero falar, Dossiê Drummond, é um livro delicioso. Já pode-se dizer assim, um clássico da reportagem dentro do cenário nacional. O livro é simplesmente o melhor texto, a melhor entrevista sobre Carlos Drummond de Andrade em todos os tempos. E todos nós sabemos que Drummond ele era extremamente tímido, uma pessoa acanhada. Mas o Geneton Moraes Neto conseguiu arrancar dele grandes declarações. Outra coisa deliciosa do livro é que o livro está recheado de poemas. É uma espécie de antologia. Dependendo de algumas respostas que o Drummond vai dando, o Geneton percebe e vai fazendo links com alguns poemas de Drummond. Há um momento muito triste no livro. A morte de Maria Julieta, a filha de Drummond, filha única, seu grande amor. Ela morre e uma semana depois o Drummond morreria também. Após a morte da Maria Julieta, o Drummond ficou sem rumo. Uma semana depois, ele morreria. Lembra do poema E Agora, José? E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio. Não veio a utopia e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua agulha e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? O Drummond, com a morte da Maria Julieta, estava praticamente sem rumo. E agora, Drummond? Tão dilacerante, se é para fazer um link, como o comecinho da música Águas de Março. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco. É um pouco sozinho. Lembrei do filme do Akira Kurosawa, Sonhos.
Um comandante do exército que está atravessando o túnel, quando ele se depara, já no final do túnel, com aqueles que estão vindo no começo. É o seu exército. Mas é um exército de pessoas que já morreram. Mas eles não aceitam a morte. São defuntos, cadáveres, que estão marchando, mas que não aceitam a morte. Esse comandante do exército tem um duro papel, que é de convencê-los de que de fato morreram e devem voltar para o lugar dos mortos. E devem permanecer por lá, ficar por lá. Embora eles argumentem de que em casa as mães estão esperando, fizeram bolos, sucos. Ele tenta convencer de que aquele exército morreu e de que eles devem voltar. No final, o comandante convence, mas fica sozinho. E a dor maior, a maior dor do mundo é a desse comandante. Porque ele deveria trazer aquele exército vivo, trazer para os pais, para as mães, para as noivas que ficaram por casar. Trazer para as noivas que ficaram por casar. Todos morreram. Só o comandante ficou vivo. Que dor terrível não deve ser saber que os seus comandados, os comandados por você, não voltam, morreram. E só você ficou vivo. O comandante disse que queria ter morrido com eles, em combate. Drummond confessava que preferiria ter morrido e não sua filha, no processo natural de que os pais vão primeiro, os filhos depois. Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas? Minas não há mais, José. E agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre. Você é duro, José. Sozinho no escuro, igual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José. José, para onde? Existem dois tipos de leitura: a leitura da palavra e a leitura de mundo. E uma não consegue viver sem a outra.